você crê que o Senhor tem uma palavra para o teu coração nesse momento, vamos abrir a Bíblia lá em Salmos 37, 34, que diz assim: espera no Senhor e siga sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer para que nós venhamos esperar o Senhor. Nós precisamos verdadeiramente colocar a nossa confiança no Senhor. Existem situações que Deus permite que nós venhamos passar para que nós venhamos colher os aprendizados, para que nós venhamos verdadeiramente sermos treinados por Deus. E eu acho tão lindo o que Deus faz na nossa vida. Às vezes a gente não consegue entender, a gente não consegue enxergar, mas o Espírito Santo sempre tem algo lindo para nos ensinar. Ele sempre nos conduz ao caminho que nós devemos andar. Todo homem e mulher que verdadeiramente anda com Deus jamais fica confuso, jamais fica perdido, porque se você orar, se você se derramar na presença de Deus, o Espírito Santo acalma teu coração e te aponta o caminho. Esperar em Deus é necessário. Às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, mas Deus ele está preparando algo muito maior, algo muito melhor. Suponhamos que, eu vou dar um exemplo, você é funcionário de uma empresa, mas você está passando por uma situação muito difícil, estão acontecendo coisas que estão sendo insuportáveis para você. E você está o tempo todo dizendo para Deus que você quer sair. Mas suponhamos que Deus ele está te treinando nessa situação para te dar habilidade para resolver problemas, porque amanhã Deus pode ter uma empresa para colocar em tuas mãos, e aí Ele está te treinando em humildade, em obediência, em submissão, para que você venha ser alguém que tem um coração verdadeiramente conectado com o coração de Deus, e para que você receba a capacitação correta. Então, existem situações na nossa vida que Deus permite para forjar o nosso caráter, para que a gente venha receber sabedoria do alto, porque a palavra vai nos dizer que Deus, ele resiste aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. Quem você quer ser, queridos? Você quer ser a pessoa que Deus está resistindo? O orgulho muitas vezes nos afasta de receber coisas sobrenaturais, coisas totalmente espirituais. Então peça hoje ao Espírito Santo para te mostrar aonde existe raiz de orgulho no teu coração, aonde existem coisas que desagradam o coração do Pai. Abaixe a cabeça, se é tempo, queridos, de humilhação, abaixe a cabeça e aceite a humilhação, porque a humilhação faz com que todo orgulho saia de dentro de nós. É como se algo ruim estivesse dentro de você e a humilhação espremesse para colocar para fora. O orgulho faz com que Deus resista a você. É isso que você quer? Ou você quer ser alguém humilde que Deus dá graça? Ou você quer ser alguém humilde que agrada tanto o coração do Pai? Porque aqueles que são abençoados por Deus, ninguém os amaldiçoa. Aqueles que andam verdadeiramente com Deus, que andam o tempo todo com Deus, queridos, não vão estar perdidos, porque envergonhados e confundidos serão os que pelejarem contra ti sem causa. Então não lute contra os aguilhões de Deus, não tente recalcitar contra os aguilhões de Deus, mas permita aprender as lições que você precisa aprender. Não tenha medo do que pode te fazer o homem, porque maior é o Senhor para te livrar. Não existe fofoca, não existe calúnia, não existe maldade, maledicência. Nada destruirá aquilo que Deus tem para a sua vida. Somente você pode destruir. Porque se a gente não se posicionar, a gente não vai receber. Sansão perdeu o propósito. Por quê? Porque Sansão decidiu não andar em conformidade com aquilo que ele deveria andar. Então cuidado, Josias perdeu o propósito. Nós perdemos sim o propósito se nós andarmos em desobediência. Mas se a gente se posicionar, querido, se a gente verdadeiramente se entregar para Deus, ninguém vai impedir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ninguém. Porque maior é o Senhor para nos livrar. Então pergunta hoje para o Espírito Santo: Espírito Santo, em que estação eu estou? O que eu devo fazer?
Eu devo abaixar a cabeça e aceitar isso? Eu devo continuar nessa situação? Qual é a hora certa? Quando é que as coisas vão mudar? Pergunte hoje para Deus. Se humilha hoje, entra hoje no teu quarto, fecha a tua porta e fica em secreto com Deus, porque o Senhor te ouvirá e te dará a resposta certa. Permita que Deus te treine. Sabe, porque quando nós somos treinados por Deus, Ele nos dá uma armadura nova, para que nós venhamos ser resistentes nos dias maus. As armaduras que nós precisamos para que o inimigo venha cair por terra, para que os dardos inflamados do maligno não venham atingir o nosso coração. Nós precisamos estar em espírito e em verdade conectados com Deus. Essa é a hora de se levantar como um soldado de Cristo. Essa é a hora de se levantar como um homem e uma mulher que verdadeiramente anda com Deus. José, ele passou por toda aquela situação, mas a palavra vai nos dizer que Deus estava na vida de José. Deus nunca deixou José na mão. Deus permitiu que José passasse por tudo aquilo. José foi treinado. José teve o seu caráter aprovado por Deus. Tanto é que no momento mais decisivo da sua vida, quando Deus o exalta, ele poderia simplesmente mandar prender os seus irmãos, mandar prender a esposa de Potifar. Mas sabe o que José faz? José perdoa. Sabe por quê, queridos? Porque só um coração treinado na humilhação será capaz de carregar o peso da honra. A honra tem um peso. É necessário que nós venhamos entender que as coisas que Deus tem para fazer na vida de homens e mulheres posicionados, existe um preço. A gente precisa passar pelos desertos para que o nosso caráter venha a ser forjado por Deus, para que a gente venha viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E o Espírito Santo, ele não habita em templo sujo. Então permita que Deus te limpe em espírito e em verdade. Deixe que o Senhor purifique as tuas intenções, as tuas emoções. Não é tempo mais de se entregar, queridos, à carnalidade. Precisamos esbofetear a nossa carne. Isso não é brincadeira. Precisamos lutar contra as nossas emoções. Porque um homem e uma mulher que não tem sobre si o domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, faz parte do fruto do Espírito, se não tem o domínio próprio na sua vida, não vai controlar suas emoções, e Deus não vai colocar pessoas para governar que não tem o domínio próprio, que não tem o Espírito Santo, porque sem Deus, sem Cristo, nada podemos fazer. Qual é o propósito de Deus te honrar, de Deus te abençoar, de Deus te exaltar? Queridos, é para a obra de Deus, é para a glória de Deus, não é para sair derrubando outras pessoas, não. Pessoas que Deus vai levantar nesse tempo são pessoas que estão descendo a casa do oleiro e se humilhando em espírito e em verdade. Então, quem você quer ser? O que você quer para a sua vida? Então, entra hoje no seu quarto, fecha a sua porta, fique em secreto com Deus e pergunta ao Senhor. Conversa com o Pai. Pede a Deus para colocar paz nas tuas decisões, para aquilo que estiver de acordo com a vontade de Deus, te trazer paz e tranquilidade, para que você não continue fazendo aquilo que desagrada ao coração de Deus. Creia que o Espírito Santo vai te guiar. Que Deus te abençoe.